everybody, and welcome to class number 9. Essa semana eu já terei a primeira aula de conversação com o aluno sorteado da semana passada. E como eu prometi, toda semana nós teremos essa aula. A partir dessa aula aqui, você vai saber o que fazer para concorrer. É uma aula grátis de conversação individual, feita para você, no nível de inglês que você tem, que você sabe, ou seja, do zero, do intermediário, do avançado, já tem o certificado no braço, as provas internacionais, a aula vai ser feita para você. Para participar, fica ligado aqui. E você sabe, para concorrer a essa aula individual, basta assistir às aulas semanais a cada segunda-feira aqui no YouTube, às 8 da noite. E nessas aulas eu te conto exatamente o que você tem que fazer. A cada aula, um novo desafio. Independente do seu nível, esse desafio qualquer um consegue fazer. Então fique esperto, porque na aula de hoje eu vou te contar o que você tem que fazer para participar. Welcome to class number 9. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre onde, como, por quê, quem, quando, com que frequência, quantos, eles, os pronomes interrogativos, ou, em inglês, double-age questions, interrogative pronouns, or question words. E por que os pronomes interrogativos são importantes? Porque na hora de uma pergunta, se eles aparecem logo no início, eu já sei que essa pergunta não pode ser respondida nem com yes, nem com no. Por exemplo, se eu pergunto, por que você não foi à aula? Não dá para responder sim ou não. Onde você mora? Não dá para responder sim ou não. Então, aqui já fica a nossa primeira dica. Se você tem uma pergunta que comece com os pronomes interrogativos, a sua resposta tem que ser uma resposta completa. Ela não pode ser uma resposta de sim ou não. Vamos dar uma olhada neles? Os pronomes interrogativos também são chamados de question words ou double-age words. Em inglês, são usados para fazer perguntas, seja sobre um lugar, a duração ou o motivo de alguma coisa, sobre uma pessoa ou uma coisa. São eles que substituem os nomes ou frases nominais nas perguntas, adiantando o tipo de informação que está sendo pedida. Eles sempre iniciam a frase interrogativa. E aí, do lado da tela, você vê os exemplos. What is your favorite food? How are you? São dois pronomes interrogativos diferentes, referindo-se a coisas diferentes. Quando eu utilizo o pronome what, eu quero uma resposta com coisa. What's your name? What's your favorite color? Agora, quando eu utilizo uma pergunta com how, eu quero ali um modo, um meio, uma forma. Cada pronome interrogativo, além da sua definição própria, eles se referem a coisas particulares. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos então começar por um par de pronomes interrogativos que têm o mesmo significado, mas cada um tem a sua particularidade. Mas apesar dos dois terem o mesmo significado, cada um tem a sua particularidade de uso. Vamos vê-los? E aí você vê what and which. Os dois possuem a mesma tradução. Entretanto, quando fazemos uma pergunta cuja resposta envolve escolhas abertas ou ilimitadas, usamos what. Já quando as opções relacionadas a perguntas são definidas ou limitadas, o pronome certo é which. What é usado para obter informações específicas, enquanto which é usado em situações nas quais precisamos escolher entre mais de uma opção. E aí você deve estar confuso pensando que são muitas regras, é muito blá 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 para pouca coisa. Não!
Vamos entender? Quando eu digo que o what é usado para situações definidas, específicas, vamos pensar na pergunta sobre o seu nome. É a primeira frase, aliás, a primeira pergunta que todo mundo aprende em inglês. What's your name? É uma situação específica. Independente se você gosta do seu nome ou não, a pergunta sempre vai ser What's your name? Agora, diferente se eu tiver na minha mão duas coisas para te mostrar e você tem uma opção de escolha aqui. E aí eu vou perguntar: Which color is your favorite? Red or blue? E aí você vai ter que responder. Então, normalmente, quando a gente tem opção de escolha, nós usamos a pergunta com which. What vai ser para coisa mais específica. Vamos ver o exemplo. Aí do lado da tela você vê o exemplo que eu dei. Olha, o exemplo do nome é algo específico. Há vários nomes do mundo, mas o meu ele é específico, ele é único meu. Ou então, what do you do in your free time? É uma determinada coisa, é uma coisa específica que você faz. Não são várias, você não tem opção de escolha. Aquilo é um hobby, aquilo é uma rotina. Então, por isso a pergunta é com what. Agora, olha a última pergunta de exemplo. Which TV program do you like? Nesse caso aqui, which, por quê? Porque nós temos vários tipos de programa de TV: documentário, novela, jornal, talk show, game show. Por causa de toda essa variedade, que não são coisas específicas, é melhor que a pergunta seja com which. E aí você ainda observa que para te ajudar, no cantinho aí da tela, eu coloquei um desenho com what, uma coisa, um presente para te fazer lembrar que o what nós usamos quando queremos saber de coisas. E o which, tá vendo a opção? Tem uma pílula vermelha e uma pílula azul. Então aí você tem que decidir. Então, quando tem opção de escolha, é melhor que a gente use o which. Agora vamos falar de uma particularidade que acontece com os pronomes interrogativos. Cada um dos pronomes interrogativos pode ter anexado ao finalzinho dele o sufixo ever. E aí, no caso de what, o que ele vai querer dizer? Vai ser usado para significar tanto faz, qualquer coisa. Então, por exemplo, alguém te pergunta: o que nós vamos fazer hoje? What are we gonna do today? E aí você responde: whatever, tanto faz. Ou então, sua mãe vai ao mercado e te pergunta: o que você quer? Biscoito de chocolate ou biscoito de morango? E aí você diz: whatever. Ou seja, tanto faz. Vamos ver a aplicação e explicação? What é acréscimo de ever. Se refere a objetos, fatos e opiniões. Qualquer coisa. O que quer que seja. Tanto faz. Exemplo. I found it hard. It was hard to find. Oh, well, whatever. Tanto faz. A partir de agora, você vai usar o whatever no seu vocabulário do dia a dia. Toda vez que você quiser dizer tanto faz, o que quer que seja, whatever. Então, até aqui, nós vimos os pronomes referentes a coisa. Agora vamos ver qual é o pronome ou quais são os pronomes que nós usamos para pessoa. E logo aí na tela, você já vê que nós temos 3 pronomes para pessoa: who, whom e whose. Vamos falar de cada um deles especificamente. Who é usado quando falamos sobre o sujeito da frase, ou seja, sobre quem executa a ação da qual estamos falando. E aí, nos exemplos, quais são as perguntas que nós temos? Who's there? Quem está lá? Who is this little boy? Tá vendo que nos 2 exemplos a resposta sempre vai ser uma pessoa? Então, aqui já é a primeira diferenciação. What e which para coisa, cada um com a sua particularidade. Who para pessoa. Agora vamos ver o que é esse whom. E já vou te adiantar. Who e whom significam a mesma coisa. Porém, whom é mais formal
E normalmente, quando ele aparece numa pergunta, é porque essa pergunta termina com preposição. Ficou confuso? Vamos ver aqui como que é para a gente entender melhor. Whom também é um pronome interrogativo e também se refere a uma pessoa, mas ao invés de substituir o sujeito na frase, ele é usado no lugar da pessoa que sofre a ação. E aí você vai falar assim: não entendi nada. Calma. Lembra que eu falei que whom é extremamente formal? Se é extremamente formal, raramente a gente vai usar e raramente ele vai aparecer. Quais são os momentos que nós vemos que whom aparece? Quando eu quero prestar um vestibular ou quando eu quero fazer uma prova internacional, seja TOEFL, Cambridge, whatever. E aí, lembra que antes dessa tela aparecer, eu te falei assim: normalmente, quando whom está em pergunta, é porque essa pergunta termina em preposição. A gente vai ver nos próximos exemplos aqui, pelo menos um exemplo onde a pergunta termina em preposição para você entender melhor. Em português, quando nós fazemos uma pergunta e que deveríamos usar whom, mas como é a nossa língua, não é whom que aparece, essas perguntas normalmente começam com uma preposição. Lembra que em inglês é tudo ao contrário? Quando a gente tem uma pergunta e que o verbo dela precisa de uma preposição, por exemplo, em português nós perguntamos com quem você mora. Em inglês, essa preposição com, ela não vai vir aqui no início, ela vai vir lá no final. Se eu fosse fazer essa pergunta com quem você mora, eu perguntaria: Who do you live with? Por causa dessa preposição, se eu quisesse obedecer mesmo a regra, eu usaria whom na pergunta. Mas como é uma linguagem informal, que eu estou perguntando a alguém que eu conheça na informalidade, nós usamos who. Whom é formal, é isso que você tem que saber. E significa o mesmo que who. Olha o exemplo aqui que eu trouxe para você. Whom is this film about? Eu poderia muito bem perguntar Who is this film about? Porque se eu estou numa linguagem coloquial com amigos comentando sobre um filme, é melhor que eu use a linguagem informal. Mas aqui no exemplo eu trouxe para você ver, olha a pergunta, ela termina com about. About é uma preposição. Lembra que eu falei? Se a gente fosse perguntar em português, olha a tradução na frente. Nós perguntaríamos sobre quem é esse filme. Olha a preposição. Em português ela está no início, mas em inglês ela vai vir no final, porque ela acompanha ali a estrutura da frase. Agora, olha, na frase de baixo não tem a preposição no final. Whom did he blame for the accident? Por que está whom aqui? Porque indica uma formalidade à causa. Então, assim, sem pânico. Se você ainda está no nível intermediário de inglês, é provável que você veja isso agora nos próximos passos, para você ter uma ideia e aprenda isso com alguns relatos jornalísticos, que é aonde isso aparece bastante. Ou então, se você vai prestar vestibular, já deve estar estudando isso. E também para aqueles que vão fazer a prova internacional. Whom significa o mesmo que who e é formal. Aqui na aula 9, eu estou falando muito superficialmente, porque whom não é usado só em perguntas. Whom também pode ser usado em frases, quando nós fazemos as relative clauses, mas isso é assunto para outra aula. É só agora para você entender que who e whom significam a mesma coisa, mas que whom é formal. Por isso a gente não vê tanto, mas vê. Como nós estamos aqui no YouTube no início do curso básico, eu não vou entrar no mérito agora de quando who na questão ele vai ser. Eu não vou entrar no mérito agora de quando who numa pergunta ele vai exercer o papel de sujeito e quando ele vai exercer o papel de objeto. Isso é fácil,
mas a gente precisa de um pouquinho mais de conteúdo para poder entender isso. Então, essa parte a gente vai deixar mais para frente. Vamos ver agora um outro pronome referente à pessoa. A gente já viu who, agora nós vamos ver whose. E aí, só para te orientar, who significa quem, whose, de quem. E quando que a gente pergunta com whose? Quando eu quero saber quem é o dono de determinada coisa. Vamos conferir? Whose permite perguntar quem é o dono ou proprietário de um objeto. É um adjetivo interrogativo. E aí, nos exemplos, você vai ver que toda pergunta feita com whose, nós estamos interessados em quem é o dono. Olha o primeiro. Whose pen is this? It's mine. De quem é essa caneta? É minha. Agora de baixo. Whose car did you borrow? De quem é o carro que você pegou emprestado? Aí olha a resposta. Kevin's. Resumindo, who eu uso para perguntar quem faz alguma coisa ou quem é a pessoa a que eu estou me referindo. Whose, eu quero saber quem é o dono, de quem é aquilo ali que eu estou vendo ou que eu estou mostrando. Então, whose é mais para posse. Quem é o dono da coisa? Agora nós vamos ver um outro pronome que pode ser usado separadamente ou com outras palavras. E por causa disso, ele vai ter vários significados e pode ser usado em várias situações. How usado sozinho. Sozinho, o pronome interrogativo how significa como. Ele nos ajuda a perguntar a forma como algo é feito ou o seu estado atual. Por exemplo, olha aí na tela. É uma pergunta que todo mundo sabe. É uma das primeiras que a gente faz em inglês. How are you? Eu quero saber o estado da pessoa. Como que ela está? Happy, sad, anxious, nervous? A de baixo, how did you travel? Eu já não estou mais falando de estado. Aqui eu quero saber o meio. How did you travel? By car? By bus? On foot? E aí aqui eu quero parar para fazer duas coisas. Número 1. A pergunta how are you não pode ser confundida com a pergunta who are you? A gente viu isso lá na primeira aula, lembra? Quando eu pergunto how are you, eu quero saber do seu estado. Agora, quando eu pergunto who are you, eu quero saber quem você é. Who are you é sinônimo de what's your name? How are you? Eu quero saber do estado da pessoa. Então, cuidado quando você ouvir esse tipo de pergunta. Fica atento ao pronome usado nela. É how ou é who? Coisa número 2. Falando de meios de transporte, quando a gente quer falar que foi de carro, foi de ônibus, nós vamos usar by para todos eles. By car, by bus, by train, by plane. Mas quando chegar no meio de transporte, viação canela, a pé, em inglês, nós não vamos usar a preposição by, nós usamos on foot. Com todas as outras são by car, by bus, by plane, já falei antes. Mas a pé é on foot. Agora, nós vamos falar de how usado com outras palavras, que podem ser advérbios ou adjetivos. E sendo usado com essas palavras, ele vai significar coisas diferentes e nós vamos estar perguntando sobre coisas e situações diferentes. Vamos analisar. Primeira, how long? How long significa por quanto tempo? A gente usa how long, olha aí na tela, para falar da duração de alguma coisa. Exemplo em frase: How long did the trip take? Quanto tempo durou a viagem? How long? Agora, how far? How far significa qual a distância. E a gente, claro, vai usar how far para falar da distância entre dois pontos. Olha o exemplo. How far is it from your house to work? Qual é a distância da sua casa ao trabalho? How long para duração, tamanho da ação.
How far é para distância entre lugares. Vamos seguir porque a gente tem mais coisa podendo ser usada com how. How old? Sempre que a gente usa essa expressão em pergunta how old, eu quero saber de idade. Quantos anos? Então, o exemplo que a gente tem, how old is your friend? Quantos anos tem seu amigo? Essa é moleza, né? A gente já está acostumado. Outra, how often? How often é usado para frequência, para perguntar a frequência da coisa. Sempre, nunca, às vezes. Lembra, nós falamos dos advérbios de frequência e vimos how often nas aulas 6, 7 e 8, que foram as aulas do presente simples. Então, esse também já não é novidade para gente. Olha o exemplo na frase. How often do you go to the cinema? Com que frequência você vai ao cinema? Lembra dos advérbios de frequência? Always, never, sometimes, usually, hardly ever. Mais outras duas perguntas usando how many e how much. E aí fica muito claro aqui quando a gente fala sobre quantidade maior que um. A gente vai usar how many. Então, por exemplo, se eu quero perguntar quantos livros, eu vou perguntar how many books? Se eu quero perguntar quantas laranjas, how many oranges? E aí é exatamente o que está dizendo aí na frente de how many. How many é uma palavra usada quando fazemos uma pergunta sobre uma quantidade determinável. Essa expressão é sempre acompanhada de um plural. How many marbles do you have in your pocket? Quantas bolinhas de gude você tem no bolso? How many books do you have at home? How many friends do you have? Tudo para expressar quantidade. How much? How much indica que estamos perguntando sobre uma quantidade indeterminável que não podemos contar. Essa expressão é seguida de um substantivo no singular. E aí vamos parar aqui. Como assim uma quantidade indeterminável? Pensa comigo, um saco de arroz. Não dá para imaginar quantos grãos tem ali dentro. Então, quando eu falo de algo assim, generalizado, e a gente ainda vai entrar nesse assunto, principalmente no que diz respeito aos substantivos incontáveis em inglês, porque eles não têm a mesma regra de português e é uma regra diferenciada. Mas vamos pensar assim, essa explicação, por enquanto, ela ajuda muito a gente. A gente está querendo perguntar sobre algo que não tem uma quantidade que é possível determinar. Líquido, por exemplo. Quando eu falo de litro, aí eu já determino a quantidade. Mas se eu falo da água em si e olho para um recipiente e quero perguntar a quantidade de água daquele recipiente, como é uma quantidade que eu não consigo determinar por não saber, e aí eu não vou conseguir usar litros, eu vou perguntar com how much. Esse é o ponto. Então, olha aí no exemplo. How much coffee did you drink? How much coffee did you drink? Eu não consigo determinar. Quanto café você bebeu? E a outra, qual a quantidade de suco que você quer? How much juice do you want? Tem hora que a tradução ela vai acompanhar o nosso idioma. Se você acha que fica esquisito perguntar quanto suco você quer, a gente coloca ali a palavra quantidade, mas você observa que não tem essa palavra na pergunta em inglês, só para ficar mais harmonioso de se ouvir no nosso idioma. E agora, dando sequência, nós vamos ver um outro pronome interrogativo. Where é utilizado quando iremos fazer uma pergunta referente a um local. Por exemplo, Where are you from? Where do you live? Where's your book? Todas essas três perguntas estão se referindo a lugar. Where significa onde. E se eu quiser falar de tempo? Por exemplo, se eu quiser perguntar quando? Se nós queremos perguntar quando, nós vamos perguntar com when. Usado quando nos referimos a tempo. Exemplo: When's your birthday? When are you going to the beach? Então, where para lugar, onde. When
para tempo. Quando? E acho que está faltando o pronome interrogativo mais usado do planeta. Consegue saber qual é? Por quê? Em português, eu não sei se você lembra, mas nós temos 4 porquês. Às vezes vem junto, às vezes vem separado, às vezes vem com acento, às vezes não tem acento. E esse monte de regrinha. Meu Deus, isso tem em inglês? Não, não, não. Em inglês, eu tenho 2 porquês: o porquê de pergunta e o porquê de resposta. Tem uma regrinha ali para usá-los, mas vou deixar mais para frente. Vamos só pegar o básico aqui agora. Porquê de pergunta vai aparecer aqui na tela. Why? Esse é o porquê de pergunta, utilizado para fazer perguntas sobre a razão, o porquê de alguma coisa. Exemplo: Why is he running? Why are you studying English? Então, grava aí. Keep in mind. Why é o porquê de pergunta. E aí você deve estar assim: qual é o porquê de resposta? O porquê de resposta é because. Fácil, né? Why, porquê de pergunta. Because, porquê de resposta. Now it's time. Vamos para a parte prática da aula. O exercício dessa aula é tranquilo. Nós vamos trabalhar com perguntas. Por quê? Nós já sabemos o presente simples, nós já sabemos o uso dos auxiliares e a partir de agora nós vamos fazer perguntas com a frase que eu trouxe para você. E essas perguntas precisam usar os pronomes interrogativos. Essa primeira frase, she gives books to her friends because she likes them. Penso que nessa altura do campeonato você consegue entender o significado dessa frase. Então aí ela dá livro aos amigos porque ela gosta deles. Primeira pergunta: como que eu digo em inglês? Como eu pergunto em inglês? Para quem ela dá livros? Who does she give books to? Lembra que nós falamos lá no início da aula a diferença entre who e whom? Como nós não estamos num exercício formal, como é uma linguagem simples, nós estamos perguntando com who. Mas olha lá a preposição no final. To é uma preposição em inglês. Aqui caberia perguntar com whom dentro da formalidade da coisa. Mas não é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está na informalidade. O importante é a gente saber também que existe uma exceção. O que nós temos nessa pergunta de who? Tem o auxiliar do presente simples does, e por causa desse auxiliar, o verbo give perdeu o S, e nós não colocamos aí her friends, porque her friends é a resposta. Eu quero saber para quem ela dá livros. Agora, pergunta com what. Nós vamos perguntar o que ela dá aos amigos. What does she give to her friends? Mais uma vez, nós usamos aqui o auxiliar e o verbo principal perdeu o S. Agora, uma pergunta com porquê de pergunta. Why? Como é que fica essa pergunta? Why does she give books to her friends? E aí, é claro, da frase principal a gente precisa omitir because she likes them. Por quê? Porque essa é a resposta. Lembra que eu falei? Why é o porquê de pergunta. Because é o porquê de resposta. Por que ela dá livro para os amigos? Because she likes them. Porque ela gosta deles. Seguindo, outra frase. We go to the beach every summer by car. Vamos à praia todo verão de carro. Pergunta com how often. Muito fácil para nós. Nós já vimos nas aulas anteriores os advérbios de frequência. Pergunta com how often. How often do you go to the beach? Ou how often do we go to the beach? Por que aqui eu coloquei you ou we? Lembra, na frase base, we é nós. Mas quando eu pergunto, se eu estou perguntando
para um grupo de amigos, na hora da pergunta, eu vou ter que usar you para perguntar assim: quando vocês vão à praia? Agora, se eu faço parte desse grupo, se eu estou no meio e quero saber, eu vou perguntar quando nós vamos. Então, aqui é importante que você pare e entenda a diferença. Se você faz parte do grupo, você vai perguntar se incluindo. Por isso a pergunta vem com we. E se você está perguntando para o grupo e você não faz parte dele, a pergunta vai com you, vocês, porque aqui seria plural. Lembra que nós vimos na aula 1 que you pode ser singular ou plural? Aqui é o caso, é plural. Então, todas as perguntas aqui dessa tela, nós vamos fazer com you ou we, só para que você organize suas ideias e entenda a situação. A próxima pergunta nós vamos fazer com when. When é quando. Então, o que nós vamos omitir da frase principal? Nós vamos omitir da frase principal every summer, que é o quando. O resto vai permanecer. Então, vai ficar when do you go to the beach? Ou when do we go to the beach? Com how. How significa como. Qual é o meio que eles usam para ir para a praia? Vão de quê? A gente então vai omitir o que está lá no final. By car. How do you go to the beach? Ou how do we go to the beach? Tcharam! Chegou a nossa hora. O que nós temos que fazer para concorrer à aula individual de conversação feita de acordo com o nível que você tá? Você vai deixar aqui nos comentários como dizer em inglês a pé. Lembra que eu falei lá atrás na aula? Eu falei que todos os meios de transporte são com by. By car, by plane, by train, by bus, by taxi, by bike. E a pé? Como é que é? Você vai colocar aqui. É só colocar isso. Já vou falar, né? On foot. Tava lembrando? Então, você vai colocar lá on foot e botar a hashtag na frente. My English. É isso. Lembrando que você precisa também estar no canal do Telegram, que a descrição está aqui embaixo. E participar do meu Instagram. Se você ainda não me segue lá para concorrer a essa aula, você tem que fazer essas 3 coisas. Escrever aqui embaixo on foot, colocar a hashtag MyEnglish, me seguir no Instagram e entrar para o canal do Telegram, porque lá eu coloco exercícios que não são obrigatórios, faz quem quiser, de cada aula, e vou tirando a dúvida do pessoal se alguém colocar dúvida lá. Mas vocês têm que colocar a dúvida, né? Porque eu não leio o pensamento. Então escreve lá que eu vou, numa boa, responder vocês. Beleza? Então é isso. Preste atenção. On foot, hashtag MyEnglish, me seguir no Instagram e entrar no canal do Telegram. Continuando, a nossa frase agora é They have lunch at home on the weekends because they don't work. Eles almoçam em casa nos fins de semana porque eles não trabalham. Então, primeira pergunta é com why, o porquê de pergunta. E aí, a pergunta vai ficar Why do they have lunch at home on the weekends? A resposta, ela não pode estar na pergunta. Por isso, nós omitimos da frase base. Porque ela é a resposta. Because they don't work. Aqui, o nosso auxiliar foi do, porque o sujeito aqui é outro. Lembra, nós vimos isso nas aulas do presente simples. A de baixo, when, é quando. Então, o que vai sumir da frase base? Que não vai estar na pergunta. On the weekends, porque isso é a resposta. E aí a pergunta fica: When do they have lunch at home? When? On the weekend. Agora com what? A gente então vai omitir a ação da pergunta, que é have lunch. E quando a gente omite a ação, lembra,
nós precisamos usar o verbo do, que significa fazer. Então, essa pergunta aqui, ela vai ter o auxiliar e o verbo principal formados pela mesma palavra. What do they do at home on the weekends? O que eles fazem em casa no fim de semana? E com where? O que nós vamos omitir na pergunta? At home. E a pergunta vai ficar: Where do they have lunch on the weekends? At home. Assim, concluímos a aula de pronomes interrogativos. Espero que você tenha aprendido algumas dicas extras que eu trouxe aqui para você. Além dos pronomes, nós vimos whatever, on foot, o que você tem que fazer para concorrer à aula. Falei aí para trás. Então, fica ligado, porque a cada semana, além dessa aula, você ganha uma aula comigo. Fique esperto, chama os interessados. Como é esquema de sorteio, você pode fazer mais de uma aula. Obrigado pela sua presença. Thank you for watching. Não seja egoísta, compartilha com seus amigos esse vídeo. Avisa que eles podem ter uma aula só de speaking comigo, independente do nível. É só ficar ligado nas mídias sociais. Quem quiser tem homework para fazer em casa lá no canal do Telegram. A gente se vê. See ya!